Cartas de Cristo, Carta 3, leitura comentada por Josi Cardoso. Como entraremos no reino? Eu já disse, vocês entrarão no reino dos céus quando se arrependerem de tudo o que vocês são em seus corações e mentes. Quando vocês levarem sua maldade ao Pai e pedirem perdão e força para serem limpos de seus pensamentos, palavras e atos malignos e finalmente os abandonem todos. Então poderão ter certeza de que estarão prestes a encontrarem o reino dos céus. Quando alcançarem isso, perceberão que sua atitude para com os outros estará mudando, pois o Pai estará fazendo seu trabalho amoroso em seu interior. Vocês estarão livres das correntes e amarras dos desejos e atos malignos que antes os aprisionavam e os faziam cativos no mundo. Mais do que isso, compreenderão que o Pai satisfaz todas as suas necessidades. Uma mulher exclamou: Mestre, tenho uma necessidade agora mesmo, tenho fome. As pessoas riram, mas então várias vozes uniram-se à sua, dizendo: Estamos com você há muitas horas. Nos fez andar e andar antes de consentir a nos ensinar. Nós demonstramos que somos boas ovelhas. Não nos ajudará a saciar a nossa fome? Percebi que diziam a verdade e senti uma profunda compaixão para com elas. Tinham me seguido, não só para que as curasse, mas também porque tinham um anseio de saber a verdade como tinha sido me dada pelo Pai. Eu tinha dito que o Pai satisfaz todas as suas necessidades. Esta seria uma oportunidade para mostrar o poder da fé e o poder que é Deus. Mostraria a elas que nada é impossível quando verdadeiramente se acredita como eu acreditava e percebia. Chamei meus discípulos e pedi que procurassem alguém entre os presentes que tivesse alimento. Encontraram uma criança com pão e peixes e os trouxeram até mim. Afastei-me um pouco da multidão e tranquilamente contemplei o pão e os peixes, sabendo que não eram nada mais do que a mente poderosa de Deus, a substância de toda a matéria tornada visível. Sabia que a mente poderosa de Deus era ilimitada e poderosamente ativa dentro da minha consciência. Sabia que a natureza do Pai era a satisfação das necessidades. Enquanto abençoava o alimento, sentia o poder fluir totalmente pela minha mente, corpo e mãos. E sabia que a fome daquelas pessoas seria saciada. Não sabia de que maneira, simplesmente sabia que seria. Depois, levei as cestas de comida e disse aos discípulos que dividissem o alimento ali contido, sentindo com absoluta certeza que todos ali teriam tanta comida quanto necessitassem. Ao cortar o alimento em pedaços e distribuí-lo, o mesmo se multiplicava, e assim foi acontecendo, até que toda a multidão teve sua fome saciada. Várias cestas ainda restaram com sobras do alimento. Assim, demonstrei que a matéria, tudo o que é visível no universo, é mente, consciência, tornada visível pela vibração das partículas. Segundo, mudanças na vibração das partículas e, portanto, mudanças na matéria acontecem como consequência das imagens movimento poderosamente dirigidas, disciplinadas, focadas pela energia da mente e consciência. Terceiro, quando uma consciência amorosa se age puramente para fazer o bem aos outros, os únicos limites ao trabalho amoroso do Pai no mundo são os limites que a mente do homem coloca nesse trabalho. Quarto, tais mudanças na matéria só podem ocorrer quando a consciência do homem
está em perfeita harmonia e unida ao Pai Consciência Universal. Ainda que assombrados por receberem o alimento desta maneira, as pessoas e meus discípulos não compreenderam como tal coisa tinha se realizado. Apenas puderam concluir que era o maior milagre que tinham visto. Isto também confirmou para eles a crença de que eu era o Filho de Deus. Numa outra ocasião, eu estava sentado debaixo de uma árvore, nos arredores de Betesda, rodeado por aqueles que tinham trazido seus doentes para que fossem curados. Como sempre, maravilharam-se ao vê-los recobrarem a vida e a saúde e perguntavam-se como tais milagres podiam ser feitos. Outra vez, tentei fazer com que compreendessem o poder da fé. Nos evangelhos está escrito que eu disse que se um homem possuísse a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia mover montanhas. Esta afirmação é uma interpretação errônea do que verdadeiramente eu disse e revela o pouco que meus discípulos e os evangelistas compreendiam dos meus ensinamentos quando nós estivemos na terra. Se alguém tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que significa isso? Como se pode medir a fé de tal maneira? Fé. É um poder de total convicção que toma conta da mente e não pode ser submetida a um tamanho. A fé, que surge de sua necessidade de crer em algo, porque tal crença servirá a seus propósitos de algum modo, pode ser poderosa e forte, mas nunca pode ser estimada com o conceito de tamanho. A crença ainda é mais forte. A crença é o fruto do ouvir dizer e da lógica, porque você ouviu alguma coisa e está convencido de que o que ouviu ou leu é verdade. Desenvolve uma profunda crença no que ouviu. Você crê que é verdade. Você crê de uma maneira total e completa que desafia qualquer contradição. Constantemente eu dizia às pessoas: creiam que receberão e receberão. Contudo, eu sabia que seria quase impossível que as pessoas algum dia tivessem a fé para realizar milagres, pois não importava o quanto explicasse a verdade, elas nunca teriam o intenso conhecimento que me foi dado no deserto. Mas agora, relato em alguma medida a história da minha permanência na Terra, na Palestina, com a intenção de que você, meu leitor, comece a perceber e compreender o conhecimento que me foi dado durante minha iluminação. Minha intenção é dar a você conhecimento. Saber algo de ouvir é o que se ouve de alguém, mas não se pode comprovar realmente que seja verdade. Conhecer é saber alguma coisa que foi dita ou que você leu, e as novas informações tornam-se conhecimento, porque o que você ouviu ou leu coincide logicamente e com realismo com todos os pedaços de conhecimento que você já tem e que pode compreender e crer de maneira realista e lógica. Você sabe que o que sabe é verdadeiro. Você tem um sentido de convicção. Até agora, alguns de vocês tiveram fé em Jesus Cristo, mas se pareciam a crianças precoces. Sua fé foi uma parte cega e obediente, porém entrelaçada a muita dúvida. Portanto, quaisquer que fossem as suas necessidades, dependiam de Jesus para que a obra se realizasse. Mas na realidade, muito do que vocês creem ter recebido diretamente de Jesus foi sua própria fé em Jesus, que se tornou visível na forma de coisas pedidas. Ainda que esta fé ingênua seja muito importante para seu bem-estar, aqueles de vocês que são capazes de avançar no caminho espiritual rumo à perfeição devem agora alcançar
um nível mais profundo de verdadeiro conhecimento sobre a relação entre a mente e a matéria. Sem este alicerce, as pessoas continuarão se emaranhando em mitos religiosos e ficarão aprisionadas na miséria da condição humana. Quando estava na Terra, eu disse a verdade às pessoas, mas ela foi continuamente mal interpretada. O que eu realmente disse sobre a fé foi isto: vejam esta grande árvore. Cresceu desde a menor semente que se possa imaginar. Vejam o tronco enorme, os galhos, a sua frondosa copa. Todo este enorme crescimento originou-se de uma pequena semente. Como tal coisa aconteceu? De onde vem toda a madeira da árvore e a frondosidade que a ornamenta? Isto não é tão milagroso quanto os milagres que eu realizo para vocês dia após dia? O crescimento desta árvore não é tão obra do Pai quanto a cura que recebem os enfermos? Pergunto, o que é uma semente? Vocês podem responder-me? Não, não podem, mas vou dizer o que é. É uma entidade diminuta de conhecimento da consciência. É o conhecimento consciente daquilo em que se transformará. É um fragmento da consciência retirado da consciência criativa divina. É um fragmento do poder da mente, procedente do poder mental do Pai, o qual, ao ser plantado na terra e regado pela chuva, começará a vestir a si mesmo com a matéria visível, da qual possui o conhecimento no fundo de si mesmo. Este conhecimento é verdadeiro, é firme, é forte e sem desvios. Este autoconhecimento corporificado na semente é uma convicção da consciência. Todas as formas de vida surgem deste conhecimento unidirecionado de si, uma convicção na consciência. Esta convicção na consciência é o que separa a terra inanimada e as rochas de tudo que vive e cresce sobre a face da terra. Onde não existe convicção na consciência ou conhecimento da identidade, não há crescimento. A consciência dentro da terra e nas rochas permanece como consciência em uma forma adormecida. Portanto, se você pudesse crer no que pede, tão poderosamente como a semente de mostarda conhece a sua própria identidade, poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Se você pudesse levar dentro da sua mente uma semente, o plano aperfeiçoado de seus objetivos mais profundos, e saber, sem qualquer dúvida, que ela pode crescer e chegar à perfeita realização, você poderia ver essa semente maravilhosa ganhar vida própria, que logo se manifestaria em sua vida. E com toda certeza, você poderia mover as montanhas de sua vida. Essas montanhas que se colocam em seu caminho e o impedem de alcançar tudo o que você deseja. Montanhas que, em momentos de imprudência e de pensamentos mal elaborados, você criou para si mesmo. Se compreendesse a criação e a existência, você poderia viver uma vida de total liberdade, realizações sem limites e alegria transcendente. Busque a compreensão e verá que, pouco a pouco, a compreensão virá em sua direção. Bata a porta do universo que dá acesso a Deus, o Pai Consciência Universal, e finalmente você verá a porta se abrir e você terá acesso aos segredos do mundo. Apenas creia e você receberá. Eu também recordava isso a eles a todo momento. Somente aqueles de mente e coração puros realizarão essas coisas poderosas. Os malvados podem prosperar durante um tempo, como o fizeram os reis e os exércitos saqueadores, e outros que amontoaram a iniquidade em suas mentes. Foi permitido a eles fazer seu trabalho durante um tempo,
pois da maldade surge um certo bem. Mas no final fracassarão, e o resto do mundo dirá injúrias contra seus nomes. Então, se você quer ter sucesso, examine suas motivações. Os desejos que surgem simplesmente do anseio egoísta de riquezas ou conforto, no fim, acabam em desengano, doença e morte. E a você que lê estas cartas, eu digo: não deixe ninguém se atrever a negar a verdade que trago, até que você também tenha andado o caminho da renúncia de si que eu percorri na terra, e que tenha alcançado a mesma união com o Pai e as alturas do conhecimento, e a compreensão indiscutível que possuo. Quando você tiver alcançado tudo isto, já não terá nenhum desejo de negar essa verdade, e será incapaz de deixar de se unir a mim e ensinar ao próximo. Até esse momento, mantenha-se em paz e não deixe que ninguém conheça a sua ignorância. Dando início agora ao nosso momento de comentários, sobre esse trecho que acabamos de acompanhar, eu queria destacar aqui 3 pontos que para mim são de grande importância nessa leitura de hoje. Começo falando sobre a passagem onde Jesus fala de como entrar no reino dos céus. Nós começamos o livro com essa pergunta. E ele deixou bem claro que a gente vai conseguir penetrar, criar o reino dos céus aqui em nós e ao nosso redor, quando a gente se dispuser a se esvaziar desse ego, ou seja, abrir mão de toda raiva, de toda vingança, de toda inveja, de todo ciúme, de todas essas emoções humanas que são de baixa vibração. Quanto mais a gente se abre para perdoar todos aqueles que fizeram algo contra nós, que atentaram contra nós, mais a gente vai dar vazão para que, ou melhor, mais a gente vai caminhar em direção ao reino dos céus. Porque imagine o seguinte, imagine um cano que está muito sujo, um cano entupido. Não tem como a água passar por esse cano se tem tanta sujeira. Não tem como você ver a água clarinha e bonitinha do outro lado do cano se esse cano está entupido e está sujo. O mesmo acontece nessa realidade espiritual. Não tem como a sua vida ser uma manifestação de Deus, uma manifestação do divino, que é a abundância, que é a plenitude, a alegria, a harmonia. Não tem como você ver isso na sua realidade se esse cano, que simbolicamente é você, está sujo, está cheio de raiva, está todo cheio de cóleras, não é? Que é a raiva, que é a inveja, que é a vingança, que é o não perdão de várias situações que você possa ter vivenciado. Então, para ver a sua realidade transformada, para você poder realmente encontrar o reino dos céus que já está dentro de você, vai precisar fazer essa limpeza interna. É necessário esse processo de limpeza interna para que você realmente possa conhecer essa parte pura que é você, que já está em você. Só está encoberta por todas essas emoções de baixa vibração que foi acumulando vida após vida, e até mesmo nessa vida que a gente passa por momentos onde se sente humilhado, rejeitado, abandonado e acaba sempre culpando a outra pessoa por essa situação que nos aconteceu. Só que hoje nós temos o conhecimento para entender que os sofrimentos que aconteceram na nossa vida foi em decorrência da nossa própria criação. Ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor e que possivelmente nos atacaram de alguma forma, elas estavam apenas reproduzindo um papel que a nossa própria mente estava criando para que a gente chegasse a esse entendimento através desse sofrimento e finalmente liberar
todas essas pessoas que um dia possa ter nos feito mal. Outro trecho muito interessante aqui desse texto de hoje é quando Jesus demonstra a multiplicação dos pães. Bom, nesse trecho aqui, a gente já percebe que envolve muito a questão da física quântica, da materialização, de elementos físicos aqui na Terra, que, como ele falou, nada mais é do que a vibração dos átomos que se aglomeram e faz construir, entre aspas, a matéria visível como a gente conhece. Se você tem a convicção plena de que determinada coisa irá acontecer, é isso que irá se materializar na sua vida. Se é dinheiro que você precisa, isso, se você planta internamente essa convicção e não tem nenhuma dúvida de que você pode materializar qualquer coisa na sua realidade, isso vai acontecer na sua vida. E isso simbolicamente, até como a gente conhece a história dos alquimistas, que tentavam transformar o ferro em ouro, né? Simbolicamente, a gente pode também fazer essa comparação. Os alquimistas são pessoas que trabalhavam a magia, que trabalhavam esse aspecto místico e ao mesmo tempo científico da realidade. E eles tentavam a todo custo transformar o ferro em ouro. Então, a gente percebe também que existe um ensinamento muito antigo já, que traz essa percepção de que nós, seres humanos, somos dotados de tal poder. Porque se não houvesse essa fagulha de conhecimento já intrínseca no homem, ele, antes mesmo de Jesus, não teria se instigado, não teria focado em determinados conhecimentos. Jesus veio para confirmar tudo aquilo que o homem já sabe, porque já existe dentro do homem todo esse conhecimento. E para você que está ouvindo essas cartas aqui, não é diferente. Óbvio que existe um caminho a ser seguido, um caminho que precisa ser explorado e estudado cada vez mais para que a gente chegue a essa compreensão absoluta. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo sobre tudo isso, você vai ficar fascinado, você vai sim ter essa convicção interna de que isso é realidade, porém, de que essa é a verdade. Porém, as crenças que a gente carrega faz com que a gente bloqueie esse processo. E é nesse processo, nesse caminhar de desconstruir essas crenças que irão aparecendo no decorrer do caminho, que vai fazer com que essa verdade cresça e cresça cada vez mais dentro da gente, fazendo com que a gente tenha cada vez mais essa convicção e quem sabe um dia, mesmo que não seja nessa vida, a gente possa estar realizando as mesmas coisas que Jesus realizou aqui na Terra. E aí a gente entra no terceiro tópico desses comentários de hoje, que é a questão da fé. A gente vê hoje em dia uma fé cega comum nas pessoas, uma fé baseada no que alguém falou, uma fé baseada numa esperança vã de que um dia as coisas melhorem, uma fé baseada numa esperança de salvação. E essa fé é baseada nessas crenças, é baseada nesse disse-me-disse de geração a geração que implantou em nossa mente essa ideia de um Salvador, de um Deus que pode te ajudar. Então, no momento de desespero, você recorre a esse Deus porque é a esperança que você encontra para saciar um pouco do sofrimento que você sente. E aí é uma fé cega. Certa vez eu vi uma frase onde dizia o seguinte, que a fé sem filosofia e sem ciência é uma fé cega. E é justamente o que Jesus está trazendo nesse texto de hoje. É uma pessoa que não tem o conhecimento de como o universo funciona, ou seja, das leis universais, ela vai alimentar uma fé cega. Porque vai ser uma fé que a qualquer momento de complicação vai ser abalada. Porque essa fé não está firmada no conhecimento e na certeza
de que o universo funciona dessa forma e de que você tem essa capacidade, não é? Então, chega a ser uma fé que se estremece por qualquer coisa, por qualquer situação difícil que você passa. Mas a partir do momento que você se dedica a conhecer, a ir atrás do conhecimento das leis universais, de como Deus age, de como a matéria é formada e tudo isso que a gente está vendo nessas cartas, você está baseando a sua fé em bases sólidas. E essa fé, quanto mais trabalhada, quanto mais instigada dentro desse conhecimento, mais forte ela vai ficando. E com isso, mais fácil você consegue lidar com os momentos de dificuldade que se apresentam na sua vida, porque você tem a plena certeza, a plena convicção de que aquilo, primeiro, está acontecendo porque está retornando para você algo que está na sua própria mente, e segundo, porque você sabe que da mesma forma que esse sofrimento foi criado, da mesma forma você tem a capacidade de reverter essa situação através da projeção da sua transformação mental, da reprogramação desses conceitos que você carrega que fez criar esse sofrimento. Então a fé, para dizer exatamente que é uma fé verdadeira baseada nesses conhecimentos, no reconhecimento da sua capacidade de alterar a sua realidade, de fazer com que a sua realidade seja um reflexo perfeito e completo daquilo que Deus tem preparado, daquilo que Deus tem desejado para você, que é a felicidade, a abundância e a realização em toda a sua vida.